Abra aí no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, coração é o teu altar. Vem Espírito, aleluias. O meu coração é o teu, aleluia. Eu gosto tanto quando a igreja canta esses louvores assim no meio do culto. A igreja cantando, vem Espírito de Deus, meu coração é o teu altar. Você tem aí um altar com fogo para o Senhor nesta noite? Então deixa o fogo do Espírito Santo queimar aí. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso de número 1, diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Olha só o que Jesus vai dizer para eles: Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Verso 5. E passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e seus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: E por que não nos fornecemos de pão? É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós carecemos urgentemente de ouvir a Tua palavra. Nós necessitamos ser instruídos por Ti. Sim, nossos corações se derramam na Tua presença com anseios, com necessidades. E nós cremos que o Senhor atende cada uma delas. Mas que não seja somente aquilo, Senhor Deus, que queremos ouvir, que não seja aquilo que queremos ouvir, mas seja, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Prepara a nossa mente e o nosso coração, para que possamos ouvir, reter e ver os frutos da Tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Você pode tomar seu assento? Aqui esse texto, segundo escreveu Mateus, Marcos também vai relatar ele, é logo depois de um grande milagre de Jesus. Se os irmãos voltarem no capítulo anterior, capítulo 15, a partir do verso 29 vai discorrer ali uma multiplicação dos pães. Mas não é aquela tão conhecida como, a gente tanto ouve mensagens, mas essa aqui é conhecida como a segunda multiplicação dos pães. Eu não sei quantos sabiam, mas Jesus multiplicou 2 vezes pães para aqueles que estavam com fome acompanhando Ele. Pouco antes aqui, se você voltar os capítulos, você vai ver
a multiplicação dos pães, onde aquele menino apresenta os 5 pães e os 2 peixinhos. Diante de uma necessidade de estarem ouvindo Jesus no deserto, houve uma preocupação dos discípulos, isso eu estou falando da primeira, de que o povo estava com fome e foi levado até Jesus essa necessidade. E Jesus perguntou: o que tens? Então procuraram entre todos e encontraram ali 5 pães e 2 peixinhos de um menino. E Jesus fez um grande milagre, apresentou a Deus e multiplicou e saciou a multidão. Você pode glorificar a Deus por este milagre? Glória a Deus. E numa outra ocasião, como eu disse ali, capítulo 15, verso 29, estavam todos ali próximo ao mar da Galileia e traziam muitos coxos, enfermos para Jesus. E Jesus não despedia ninguém vazio. A todos eles que buscaram a Ele com uma enfermidade, com uma necessidade. Diz a Bíblia aqui, no final do verso 30, e Ele os sarou. Não importa a sua necessidade, Jesus não vai te dispensar vazio nesta noite. Se você veio aqui procurando a cura pela sua saúde, seja pelo seu financeiro, pelo seu matrimônio, pelo seu trabalho, seja o que for, Jesus não despede ninguém vazio. Assim como Ele multiplicou da primeira vez, assim que todos chegaram até Ele, Ele alcançou com cura e alcançou com multiplicação. Creia que você não sairá vazio da presença do Senhor esta noite. E acontece que, diferentemente da primeira, aqui Jesus toma a atitude de dizer aos discípulos: olha, nós já estamos há 3 dias aqui. Imagina, irmãos, a quantidade de doentes que não se apresentavam ali. Há 3 dias Jesus estava orando, curando, pregando a palavra. E Jesus, ele vai chamar os discípulos. Na primeira vez, os discípulos procuram Jesus e apresentam a necessidade. Na segunda, o próprio Jesus vê essa necessidade. Não posso deixar que a multidão vá embora com fome, já há 3 dias estão aqui, e eles podem desfalecer no caminho. Deixa eu dizer uma coisa, tem vez que a gente leva as nossas necessidades para Jesus. Senhor, eu preciso, Senhor, eu estou com fome, Senhor, eu estou doente, Senhor, eu preciso e Jesus, Ele alcança, Ele multiplica o que nós precisamos nas nossas vidas. Mas tem vez que é Jesus que olha e diz: eu preciso alcançar aquela vida. Talvez você entrou aqui sem pedir, mas o Senhor está lá do alto dos céus olhando, vendo a sua necessidade, vendo a minha necessidade e dizendo: eu vou alcançar, não vou despedi-los vazios, porque no caminho que eles estão andando, pode ser que eles desfaleçam. Tem pão do céu descendo aqui nesta noite. O Senhor não vai deixar que caminhemos e desfalecemos no caminho. Ele nesta noite está dizendo: eu vi a necessidade e eu estou atendendo a necessidade sua nesta noite. Talvez você nem pediu, mas Ele te conhece. E ali ele pergunta, nessa segunda vez: o que vocês têm aí? Não vou despedir o povo vazio. E ali os discípulos fazem um apanhado e descobrem que tem 7 pães e alguns peixes. E Jesus, ele apresenta ao Pai, parte os pães, e assim como da primeira vez, Jesus, ele multiplica o pão, multiplica o peixe, e os discípulos distribuem ali para toda aquela multidão. São quase 4.000 homens, sem contar mulheres, crianças, e sobram ali os cestos cheios de pão também. O Senhor, Ele tem a medida recalcada, sacudida e transbordante para as nossas vidas. Não, Ele não dá migalhas. Não, Ele não dá só para hoje. Não dá só para agora, mas Ele tem medidas de alimento para a nossa alma, que é para a vida eterna, é para todo sempre. Nós não podemos chegar diante do Senhor e falar assim: Senhor, nós estamos com fome. Ele alimenta essa fome, mas quando vem do céu, é o Senhor quem olha e fala assim: eu preciso alcançar, e é para a eternidade, é para a sua vida eterna, e é isso que o Senhor tem para as nossas vidas aqui. Porque Jesus, Ele alimenta, sobra, e os discípulos distribuem para a multidão, e eles continuam os afazeres. E diz que chegou até Jesus, ali onde nós lemos 16:1,
E chegando os fariseus e os saduceus para os tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Ei, não tente Jesus pedindo sinal só para tentar Ele. Quem é Deus para ser tentado por você? Para ser desafiado por você? A única coisa que nós precisamos é ter fé que Ele cuida de nós. Nós não precisamos desafiar Jesus. Ei, mostra que Tu és na minha vida então. É só olhar para o teu passado, toda a história sua com Jesus. Jesus está mandando olhar, fala assim, não me tente agora. É só olhar e ver tudo que eu já fiz na sua vida. Porque às vezes a gente quer chegar e ficar pedindo sinal para Deus. Deus está falando assim, não está vendo o que eu já fiz na sua vida? O que eu tenho feito? Porque esses homens queriam tentar Jesus. Os fariseus e os saduceus eram aqueles religiosos. Não eram convertidos na graça de Jesus, mas se achavam cheios da religiosidade, que conheciam os mandamentos, que conheciam a palavra de Deus, mas eram vazios, porque não andavam segundo a palavra do Senhor, só queriam reter o conhecimento da religiosidade. Não sejamos religiosos como esses homens, que ficam pedindo sinais para o Senhor. Nós não precisamos, nós temos a palavra, e quando Ele quer, Ele opera os sinais em nosso meio, porque é da vontade dEle. E quais sinais Ele está falando aqui? Né? Eles estão pedindo, nos dá algum sinal do céu. Bom, acabaram de ver grandes milagres, acabaram de ver multiplicação dos pães, e estão vindo pedir sinal. Isso é tentar Jesus. Jesus está mostrando o seu poder, está mostrando do que Ele é capaz, e ainda está pedindo sinal. Deus está falando com alguém nesta noite. Mas vamos continuar aqui. Jesus ele vai dizer assim, como vocês estão pedindo sinal? Ele vai dizer assim, vocês conseguem chegar ao verso 2, né? Chegar à tarde e dizer assim, amanhã vai ter bom tempo, porque o céu está vermelho. Vocês sabem entardecer? O céu está limpo, está bonito. Amanhã não vai chover, está bom. Assim como também se amanhece, você sai para fora, você olha, está o céu cinza, nublado. O que você vai dizer? Vai chover. Jesus está dizendo assim, vocês estão pedindo sinais. Vocês sabem reconhecer os sinais da natureza e não estão entendendo os sinais que eu estou mostrando? Aí ele vai dizer, hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. É aqui que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Sabemos reconhecer tantas coisas, sabemos fazer projetos para as nossas vidas, sabemos sair para o dia e dizer, vai chover, não vai chover, e Jesus está dizendo, não seja hipócrita de não reconhecer os sinais dos tempos. E quais são os sinais dos tempos? Vá comigo em Lucas 21, 29, corra aí o próximo evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, 2 depois, 21, verso 29, e disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Jesus está falando assim, vocês olham para uma árvore, e de saber, vamos simplificar aqui, no outono, o que acontece com as árvores? As folhas caem, e no inverno, a maioria delas não tem folhas, estão sem flores, mas quando vem a primavera, o que acontece? Começam a dar brotos da flor, começa a ganhar mais vida, mais verde, aí você olha e fala assim, já está a primavera, e logo aí está chegando o verão. Jesus está dizendo, vocês sabem olhar para a natureza, e definir o que está por vir. Olha só o que Jesus vai dizer, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, que coisas eles estavam falando? Da vinda de Jesus. Quando vocês virem acontecer estas coisas, estes sinais, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração? A geração que olhar para a figueira e ver que perto está o verão.
Ele está dizendo, não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus está dizendo nesta noite, olhe para os sinais. Não fica só olhando o tempo aí fora, né? Tem previsão do tempo, nós sabemos o que vai acontecer amanhã, daqui a pouco, no tempo. Jesus está dizendo, você sabe, porque você não tem buscado conhecer os sinais da minha vida, da minha vinda. E vou mais além, algo que o Senhor tocou forte no meu coração. Muitos conhecem esses sinais, muitos estão vendo esses sinais, reconhecem. Um exemplo prático, essa pandemia mundial, como nunca houve antes. Tudo isso aí é a palavra do Senhor se cumprindo. Início das dores, é a palavra do Senhor se cumprindo. E nós vimos aqui culto após culto, escola dominical após escola dominical. E estamos aqui sabendo ver se vai chover ou não, mas não estamos discernindo aquilo que estamos aprendendo na palavra do Senhor. O que é? Vem uma pandemia. Aí em vez de você olhar para a Bíblia e dizer, glória a Deus, glória a Jesus, Ele está vindo, está se cumprindo, Jesus está aí vindo. O que você faz? Ai, que medo disso daí. Aí em vez de avançar, a fé crescer, você recua na sua fé. Você recua no seu lar. Aos sonhos e projetos do Senhor que você tinha, foi vir uma notícia, um sinal da vinda do Senhor. Você não reconheceu como a vinda do Senhor e viu só como uma dificuldade sobre você. Jesus está dizendo nesta noite, é hora de olhar para essa pandemia, é hora de olhar para essa situação que estamos passando, erguer as mãos para os céus e dizer, glória a Deus, pois eu sei que é sinal, que breve soará as trombetas e Jesus estará vindo nos buscar. Onde estão aqueles que podem erguer a mão, deixar o medo de lado, deixar essa falta de fé de lado e dizer, glória a Deus por essa pandemia. Muitos estão sucumbindo, não morrendo por causa da saúde, mas morrendo por causa da fé. É sinal da volta de Jesus. Jesus está vindo. Ó pecador, se arrependa, conserte a sua vida. Jesus está vindo, é sinal da vinda do Senhor. Sabe o que é isso? É como diz aqui a figueira, está dando só um sinal de que o verão está vindo aí. Ah, se você estava até hoje encarando essa pandemia com medo, é hora de olhar para ela, regozijar o seu coração, não recuar. Sim, continue usando a máscara, sim, continue usando o álcool em gel, distanciamento. Não estou dizendo que a doença não é real, nós precisamos nos cuidar. Mas é necessário olharmos e termos fé. É sinal de que o verão está aí. É sinal de que nós olhamos hoje, vemos um céu nublado espiritualmente. São sinais, são lutas, mas nós sabemos que o verão está vindo. E logo, logo, esse céu cinzento vai se abrir e uma trombeta vai soar e Jesus Cristo virá nos buscar. Quantos estão aqui esperando, aguardando o Senhor Jesus? Glória a Deus pelos sinais que estão se cumprindo e ainda aqueles que virão. Glória a Deus. Agora volta para Mateus. Aí Jesus vai chamá-los de hipócritas. Sabe reconhecer o tempo, mas não sabe ler e entender o que eu estou ensinando. E ele dá essa lição para todos. A lição ali não foi só para os fariseus e saduceus, não. Os discípulos também estavam ouvindo. Os discípulos também estavam aprendendo com o que Jesus estava dizendo. Aí, no verso 5, deixa eu tomar uma água aqui. Vai dizer que eles pegaram um barco de novo. E passando seus discípulos para outra banda, ou seja, para o outro lado do lago de Genezaré, tinham se esquecido de... A Bíblia fala aqui, fornecer-se de pão, ou seja, se prover de pão. E Jesus disse-lhes, adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Olha só o que está acontecendo aqui.
Jesus multiplicou pães. Aí os fariseus vêm e pedem um sinal. Aí os discípulos começam a olhar para o pão. E esquecemos de nos prover de pão para essa viagem. Talvez tenha gente aqui que entrou nesta noite, que acessou esse culto, está olhando para a sua vida e dizendo: estou desprovido de pão, estou desprovido de mantimento. Talvez você está olhando para a sua vida, para as palmas das suas mãos e dizendo: está faltando no meu financeiro, estou desprovido. Está faltando no meu casamento, estou desprovido. Está faltando na minha vida sentimental, estou desprovido. Está faltando no eu, sabe aquela questão assim de se amar mais, se reconhecer mais. Talvez você está se desvalorizando, dizendo assim: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou apenas um pão. Você está olhando e se diminuindo, olhando e dizendo assim: é pouco. Talvez você entrou aqui olhando para a situação sua, desafios que você tem para frente, dizendo: são grandes os desafios, a viagem é longa e eu só tenho isso. Deus tem uma palavra para o seu coração, você que entrou aqui preocupado. Jesus está dizendo: essa é a resposta do Senhor. Preste atenção para você não fazer igual aos discípulos. Ah, nós estamos desprovidos de pão. Jesus vai dizer: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Olha a resposta de Jesus. Eles olhando, está faltando pão, porque tinha acabado de ver Jesus multiplicar pão. Talvez foi um descuido mesmo deles. Sobraram cestos cheios, despediram a multidão farta. Jesus disse assim: vamos alimentar eles para eles não desfalecer no caminho. Mas os discípulos foram descuidados. Embarcaram e levaram um pão. Quantos discípulos eram? Fala com mais firmeza aí. Quantos discípulos eram? 12 discípulos. Fica com medo quando o pastor pergunta, né? 12 discípulos, um pão. Mais Jesus, 13, um pão. Talvez você embarcou numa viagem, numa situação na sua vida, em que você não se proveu. Estava diante de um grande milagre e não reservou para o dia da viagem. Estava ali com a mesa farta, muitos pães. Talvez você olhe para o seu passado e fale assim: eu já vivi fartura, eu já vi o Senhor multiplicar na minha vida, mas agora eu estou olhando, estou vendo apenas um pão. Como eu vou alimentar todos esses que estão comigo? Como que eu vou dar conta desta situação? Apenas um pão. E a resposta do Senhor para eles é: leia aí comigo, verso 6. Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Que resposta é essa? A preocupação com o pão. E Jesus vem dizer do fermento dos fariseus e saduceus. E os discípulos estavam tão cegos, sem entender, que eles vão continuar dizendo assim. E eles arrazoavam entre si, verso 7, dizendo: é porque não fornecemos pão. Jesus está falando isso porque a gente não se proveu de pão. E Jesus ele vai explicar, e eu não vou ler aqui, eu vou explicar direto aqui para vocês, para a gente ganhar tempo. Jesus ele estava falando assim, eles ali preocupados com o pão, e Jesus falando assim: cuidado com o fermento dos fariseus. O que é? Falsas doutrinas, religiosidade, palavras que matam. Se você entrou aqui talvez falando assim: Jesus hoje vai multiplicar pão. Jesus está dizendo: o que eu tenho para multiplicar na sua vida é bênção espiritual. É bênção que eu quero trazer para a sua vida, conhecimento da minha palavra. Jesus está sondando corações. Não foi você que apresentou essa situação. Lembra, na primeira multiplicação, eles apresentaram, mas o Senhor olhou para essa viagem e disse assim: eu vou prepará-los para esta viagem. Talvez o Senhor te quis preparar para essa viagem, mas você embarcou nela com pouca coisa. Mas o Senhor está falando: pare de olhar para essa pouca coisa e tome cuidado com o que está entrando no seu coração. Não é o que você tem de recurso, mas é o que você tem aqui dentro. Cuidado com o fermento dos fariseus. Você vem aqui, você ouve a palavra, você ouve aqui, nós buscamos, zelamos por pregar a verdade,
mas já no carro aí embora, acessa o YouTube, o Facebook e ouve tantas e quantas mensagens de fariseus e saduceus por aí. E a fé já não é mais a mesma daquilo que a palavra do Senhor está. Que o Senhor está falando. Aí você começa a ouvir e dar ouvidos a coisas que não são as verdades bíblicas. O Senhor não quer somente multiplicar pão. Nesse momento em que eles estavam ali discutindo pão, o Senhor está falando: eu estou preocupado como está o coração de vocês. Não se entreguem às falsas doutrinas, não se entreguem aos ensinamentos religiosos, não se entreguem às palavras que destroem. Muitos de nós nos tornamos fariseus. E começamos a plantar no coração do nosso irmão coisas que vão matá-lo. Talvez você esteja assim nesta noite. O Senhor falou fortemente isso comigo. Assim, eu não estou preocupado nesta noite em multiplicar o seu pão. Eu estou preocupado com o que está aí no seu coração, com o que foi colocado aí dentro. É fermento de fariseu. Sabe o que é isso? Às vezes um desanima, aí em vez de buscar o Senhor, ele começa a desanimar um que está mais próximo, e daqui a pouco desanima outro, e daqui a pouco vai lá desanimar outro, e aí os demais, em vez de ouvirem o pão do céu, vai se alimentar do fermento dos fariseus. O Senhor está dizendo: cuidado com o desânimo que está entrando na sua vida. Você está dando ouvido a fariseus. Cuidado, você está recuando, porque está entrando no seu coração ensinamentos que não são meus. Cuidado, você está vacilando os seus pés, porque você está dando ouvido a pessoas que têm palavras de fariseus, mas não têm acrescentado nada na sua vida. Não é noite de se preocupar com o pão, é noite de se preocupar com o coração. Os sinais estão aí, nós temos que discernir. Aí vem um e diz: não, é perigoso, tem que ficar. Eu ouvi gente até usar a própria Bíblia para dizer fique em casa, de um texto do Antigo Testamento, que para não se propagar a lepra, Deus ordenou: fiquem um tempo em casa. Não, fique em casa. Aí os desigrejados vai aumentando, a fileira vai aumentando. Eu vi gente que tinham sonhos e projetos e engavetaram, porque começaram a dar ouvidos para as notícias, começaram a dar ouvidos para política, e muitos dizendo: ah, vai ser o caos, ah, já faz quanto tempo? 1 ano e lá vai tanto tempo. É real a doença? É. Nós precisamos nos cuidar? Precisamos. Mas tem ensinamento de fariseu, palavra de fariseu que está matando o seu coração. E o Senhor está dizendo: não, hoje não é noite de se preocupar com o pão, é noite de se preocupar com o coração. Como está o seu coração? Deixa eu cuidar dele, deixa eu limpar ele, deixa eu tirar esse fermento daí. Porque Gálatas, Paulo ele vai dizer: basta um pouco de fermento para o quê? Levedar toda a massa. Eu ia perguntar: onde estão as irmãs que cozinham? Deixa eu perguntar: onde estão as irmãs e os irmãos que cozinham? Os irmãos também cozinham, vigiei. Como que é o fermento? Você mistura ali o trigo, né, o sal para fazer o pão, não é isso? Trigo, sal, a água. Mas o principal para fazer a massa crescer é o quê? Fermento. Aí você mistura, bate, lá a massa, né? Aí o que acontece? Aquele miolinho de massa, o que deixa descansando lá, põe lá dentro do forno com a luz acesa, como eu sei, né? Sei de ver a Bruna fazer. Aí você põe lá, aí daqui a pouco está como aquela massa? É isso que Jesus está dizendo. O pouquinho que você deixa entrar no seu coração, daqui a pouco está desse tamanho. Aí de início, que parecia nada, daqui a pouco: ah, eu não vou na igreja não. Ah, eu não vou orar não, não precisa. Aí daqui a pouco chega alguém e diz assim: tá feia a coisa. E se você, em vez de dizer é sinal da vinda de Jesus, você diz: tá feia mesmo. Quer saber? Eu vou tomar cuidado. Aí você começa a discutir política, começa a discutir com os médicos, começa a discutir tudo, menos dobrar os seus joelhos e dizer: Senhor,
eu confio em Ti. Que não importa a situação, não importa o que estão dizendo aí fora, eu confio em Ti. O Senhor quer que você renove a sua fé, porque Jesus ele vai olhar para eles no verso 8 aqui, vai dizer, né, Jesus percebendo isso diz, por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé? É a pouca fé que nos faz cair. Assim, por que vocês estão preocupados, discutindo entre vocês, homens de pouca fé? Sobre não terdes aí fornecido de pão, porque vocês estão preocupados com a falta de pão, sendo que o coração de vocês está faltando mais de Jesus, está faltando mais de santidade. Só o Zé Mário está dando glória a Deus, mas glória a Deus. O Senhor está preocupado com a nossa vida espiritual, porque em breve a trombeta soará, em breve o céu vai se abrir, e não é o pão ali o que a gente se proveu somente que vai nos levar para o céu, mas é o que nós temos no coração. Eu te convido a erguer as mãos e dizer, Senhor, som do meu coração nesta noite, Senhor Deus, som do meu coração, eu não quero retroceder, eu não quero recuar, mas eu quero estar, Senhor Deus, caminhando, Senhor Deus, não olhando para as provisões materiais, mas olhando para as provisões espirituais que o Senhor tem para a minha vida. Erga suas mãos para os céus e peça, Senhor, sonda-me. Se está faltando fé, o Senhor ele pode acrescentar. E o verso 9 vai dizer, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes, nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão? Sabe o que é isso? Nós temos aquele que multiplica, aquele que abre porta onde não tem porta, e tem aqueles que são mais ousados, dizer, abre porta onde não tem parede. Nós estamos com um abençoador na nossa vida, e nós ficamos preocupados com a quantidade de pão que temos. Se você tem apenas um, é o suficiente para Jesus olhar e multiplicar. Ele está dizendo, vocês não entenderam, vocês estão preocupados com o pão. A hora que eu quiser, eu posso multiplicar. A hora que eu quiser, eu faço acontecer, porque eu não perdi o controle das coisas. É um pão só que você tem aí, mas eu posso multiplicar. Se você crê na hora certa, o Senhor há de multiplicar na sua vida. Na hora certa o Senhor vai abrir essa porta, na hora certa Ele vai te abençoar. E nesta noite Ele está dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus. Não compreendeis ainda. Aí essa palavra ficou martelando no meu coração já há alguns dias. E eu fiquei com isso, até que eu mudei meu pensamento, minha oração, e disse, Senhor, o que eu não estou compreendendo ainda? Vocês acham que a gente vem aqui pregar para a igreja? Não, a gente prega para nós também. E às vezes a palavra passa mais doído na gente do que o que a gente até prega aqui. Senhor, o que eu então não compreendi ainda? Aí ontem à tarde eu estava deitado fazendo o Pedro dormir. Aí Deus começou a falar comigo. O que nós não estamos compreendendo neste momento? Isaías, capítulo número 6, diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão, e o que ele viu? Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou seja, aqueles que acompanhavam, os anjos, enchiam o templo, e a glória do Senhor enchia a terra. Vocês não estão compreendendo, eu não estava, e o Senhor quer que você compreenda nesta noite. Em tempos de crise, no ano que morre o rei Uzias, ou seja, no ano que falta às vezes provisão nesta terra, que falta na sua vida, o Senhor está assentado sobre um alto e sublime trono. Ele não saiu desse trono de reinado, ele não saiu desse trono de glória. Isaías já viu, e lá Apocalipse 4, abre aí Apocalipse 4, vai lá, corre lá, aleluias.
João começa a receber as revelações lá na ilha de Patmos. Ele vê Jesus ali com o corpo de glória, e descreve no capítulo 1, e ali tem as 7 cartas às igrejas, e no capítulo 4, depois de passar revelações, Jesus ele vai arrebatar em espírito João. Aí ele começa a dizer, né, depois destas coisas, ou seja, das revelações, das 7 cartas às igrejas, ele vai dizer, depois dessas coisas, Apocalipse 4, você achou aí? Eu já estou começando a ler aqui, nem conferi se a igreja achou. Olha o que diz, depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Coisas que devem acontecer. E qual foi a primeira coisa que o João viu? E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na sua aparência semelhante à pedra, jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. João viu o que ainda está por acontecer, o que? O nosso Senhor assentado nesse trono, Ele esteve por toda a eternidade, Ele ainda está assentado. Nós precisamos entender que os sinais estão acontecendo, essa pandemia está acontecendo, mas Ele ainda governa soberano sobre tudo e todos. É por isso que eu vou erguer a minha mão e dizer, glória a Deus pelos sinais. Tu não perdestes o controle. Adore a Deus por um minuto, adore a Deus por um minuto aí. Oh, Ele está no trono, recebendo a sua adoração, a sua oração. Ele não perdeu o controle. E nós preocupados com o pão. Oh, Senhor. E a gente preocupado com as provisões dessa terra. É só lembrar, Ele multiplica, e Ele mesmo vai dizer, oh, vocês não compreenderam? Não é do pão que eu estou falando, quando precisar eu multiplico, já multipliquei 2 vezes. Mas nós temos um Deus que está conosco, o Espírito Santo cuidando de nós, sondando os corações, Jesus Cristo à destra desse trono, sentado com o Pai, e o Pai nesse trono dizendo, chegai-vos com confiança diante do trono da graça. O que o Senhor quer de você nesta noite é que você chegue com confiança diante desse trono da graça. Sim, o cenário é caótico aí fora nos hospitais, é verdade, nós continuaremos orando, mas orando sabendo que há um Deus no céu que não perdeu o controle de tudo. Ah, sim, gerou desemprego, gerou, mas é sinal que Jesus está voltando, e nós cremos que Ele está assentado nesse alto e sublime trono. Aleluias. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Nossa mente é limitada, muito limitada. Mas nós temos um poder na mente. E eu te convido a fechar os olhos, baixar a cabeça todos. Tenta visualizar como é esse trono de glória do Senhor. Os 24 anciões ali ao lado, tirando as suas coroas, prostrando diante de Jesus, diante de Deus do trono, e dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, santo, santo, a adoração não cessa lá no céu. Tente imaginar isso. E cante comigo. Vai orando, vai adorando. Vai orando, vai adorando. Oh, aleluia. Se
você souber de olhos fechados, cante. Ao que está sentado no trono, Ele está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra. Tire a preocupação do pão da mente. Tire a preocupação do pão da mente. Renda louvor e adoração a Deus nesse momento. Seja a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Cante, poderoso Deus, poderoso Deus, oh aleluia, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, cante, cante, poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Oh Jesus, feche os teus olhos. Rei Kayanamanás. Deus está me incomodando aqui para fazer algo. Aqueles que entraram aqui nesta noite preocupados com o pão, mas entenderam a necessidade de render o coração ao Senhor. Não, isso aqui é mensagem para crente, não é? Isso aqui é para crente, a gente precisa ouvir isso. Dê um passo de fé, vir aqui à frente e dizer: Senhor, eu estou deixando de preocupar com o pão, porque quando for necessário o Senhor vai multiplicar. Mas eu nesta noite eu vou dar a Ti toda a honra, toda a glória ao poderoso Deus. Deus está esperando, porque é você vir aqui à frente que você vai mostrar que você está deixando de lado a preocupação do pão, a preocupação daquilo que está tirando está mantendo você preocupado. O Senhor está dizendo: é noite de renovar a fé. É noite de renovar diante do Senhor, que Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus poderoso. Poderoso Deus. Cante a Ele. Poderoso Deus. É isso que Ele quer de você. Ele não quer sua preocupação. Ele quer a sua adoração. Que a sua alma anseie por Ele. Ainda dá tempo de vir aqui. Poderoso Deus. Poderoso Poderoso Deus. Oh, a única coisa que precisamos, Senhor, é a Tua presença. A única coisa que precisamos é que o Senhor aumente a nossa fé. Jesus, eu oro agora com esses que estão aqui à frente. Sim, Deus, as preocupações batem. A necessidade do pão, Senhor Deus.
Mas os sinais da vinda não irão mais nos amedrontar, mas irão nos impulsionar para a vida eterna. Visita essas mentes e esses corações, Senhor Deus. Onde houver alguém com a mão levantada, te buscando, Senhor Deus. E enche agora com teu Espírito Santo. Enche esta igreja, enche esses que estão aqui à frente. E esvazia o coração e a mente deles das preocupações com o pão. E que eles possam, Senhor Deus, ter o coração cheio, Senhor Deus, da certeza que Tu és um poderoso Deus. Peça para Ele, adore, engrandeça. Você que está aqui à frente, você que está aí na igreja, não se cale nesse momento. Quero ouvir a sua oração. Onde está a igreja orando? Bem baixinho, poderoso. Oh, aleluia, Jesus. Oh, a tua igreja te louva, a tua igreja te adora, Jesus. Não porque podes multiplicar pão, mas porque Tu és poderoso. Faça-nos ver agora, Jesus, pela Tua bondade e misericórdia, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Deixa os nossos corações te sentir agora, Jesus. Deixa-nos te sentir, Espírito Santo. Renova agora os dons espirituais, Jesus. Renova a tua igreja, Jesus. Jesus. Aleluia, não cesse a oração, não cesse a adoração. Poderoso Deus, vamos cantar mais uma vez. Feche os teus olhos, a presença do Senhor está aqui. Está aqui não porque estamos apresentando as nossas necessidades, mas é porque estamos reconhecendo que em meio a tudo Ele ainda é um poderoso Deus. Ele ainda é um poderoso Deus. Ele ainda é um poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, oh, aleluia, poderoso Deus. Cante que a sua alma anseia por Ele. Oh, aleluia, poderoso, poderoso, poderoso Deus. Tu estás assentado sobre um alto e sublime trono, e nada vai tirar a nossa fé. Renova, Senhor Deus, no lar agora. Aqueles que estão fracos, que estão recuando, coloca um cântico novo nos lábios agora. Poderoso, poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia. Minha alma anseia por Ti, aleluia. Vai para o seu lar nesta noite, lembrando disso. Quando for necessário, Ele vai multiplicar o pão. Não se preocupe por os recursos estarem escassos. Não deixe o fermento de fariseu entrar aí e tirar a sua fé, de mirar o céu.
O seu alvo é o céu. Reconheça que Ele está sentado num alto e sublime trono, que os sinais nos levam para mais perto dEle. E nessa noite nós vamos embora com a nossa fé renovada. Aleluia. Você que pode estar aqui na... Oi, eu me enrolando aqui. Você que está aqui na frente pode erguer as suas mãos e dar um glória a Deus. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar. Aleluia, como é bom sentir a presença de Deus.